Então vamos lá. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus Pai eterno, nós, Senhor, ficamos maravilhados, Senhor, com a Tua palavra. Nós ficamos, Senhor, encantados, nós ficamos, Senhor, conquistados, aprisionados a ela, Pai. Ó Deus, e nós, Senhor, sabemos que o Teu Espírito Santo ministra a nós esta palavra bendita, esta palavra redentora. E é isto agora que nós clamamos, ó Pai, que a palavra bendita do Senhor venha sobre nós como chuva seródia, Pai, para irrigar os campos, Senhor, para, Senhor, saciar toda sede, e para, Senhor, fazer, Senhor, frutos, Senhor, brotarem e saltarem para a vida eterna, Pai. No nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, a cidade de Filipos, onde os filipenses moravam, recebeu esse nome por causa de Filipos da Macedônia, pai de Alexandre, o grego, o grande conquistador. E em sua segunda viagem missionária, por volta do ano 52 depois de Cristo, Paulo foi para Filipos. Conforme o capítulo 16 de Atos, nós temos ali, logo no começo do capítulo 16, Paulo tendo uma visão em Troade, em que ele viu um varão macedônio em pé e que rogava a ele dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo então, entendendo, discernindo que aquilo era direção de Deus, ele então, sem detença, sem pensar duas vezes, sem demora, ele se dirigiu para Filipos. E ali, né, nós vemos que o Espírito Santo, ali a igreja foi implantada nessa segunda viagem missionária de Paulo, e onde aconteceram alguns eventos
de ações poderosas do Espírito Santo ali. A primeira situação que aconteceu logo quando Paulo chegou é que Lídia e toda a sua casa se converteu ao Senhor. Paulo pregou para Lídia e para a sua família e houve conversão na sua casa. E ele então passou a se hospedar na casa de Lídia. Logo depois, uma jovem adivinhadora que vivia perseguindo Paulo e Silas, ele então, um certo momento, ele se voltou para ela e ele repreendeu aquele espírito que estava sobre aquela jovem. E aquela jovem, naquele momento, ela foi libertada também por uma ação poderosa do Espírito Santo de Deus. E por fim, por conta desta operação do Senhor na vida desta jovem, Paulo e Silas acabaram sendo levados para a prisão, acabaram sendo encarcerados, foram açoitados e encarcerados. Mas a palavra do Senhor diz que ali, quando eles estavam encarcerados, ali no capítulo 16 de Atos, Paulo e Silas oravam e entoavam cânticos e louvores a Deus. Eles oravam, eles cantavam e entoavam hinos de louvores a Deus. E naquele momento ali em que eles estavam ali naquela prisão, de novo uma manifestação poderosa do Espírito Santo ocorreu um terremoto muito forte que abalou os alicerces de toda aquela prisão. E então o carcereiro, que havia sido acometido por um profundo sono, acordou de súbito e viu todas as portas das celas abertas, e ele logo imaginou que todos os presos tinham fugido. Ele logo tomou da sua espada para se matar, e Paulo disse: não faças isso. E ele então pegou uma luz, entrou na cela de Paulo e de Silas, e ele, se trêmulo e ajoelhado diante deles, ele falou: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? E naquela hora nós temos também uma célebre frase conhecida por todos nós, em que eles responderam a ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Aquele homem, ele já estava com a espada na sua mão para tirar a sua vida, mas aquele dia não era dia de morte, era dia de vida, para ele e para a sua família. E diz que o carcereiro levou Paulo e Silas para a sua casa, e ali, ele e toda a sua família se entregaram a Jesus, e houve salvação naquela casa. Naquela noite, ao invés de morte, houve libertação, houve restauração, houve arrependimento, e houve a salvação do Senhor, alcançou aquelas vidas, alcançou aquela casa. O Senhor está sempre pronto para ouvir o pedido, para atender o chamado do pecador. Ele fez tudo por nós, e Ele está esperando, basta uma resposta, basta um gesto nosso, de aceitação daquilo do que Cristo fez na cruz do Calvário por nós, para que Ele possa trazer salvação. E se você ainda não conhece a Cristo, meu amigo, o Senhor Jesus está aqui nesta noite, assim como Ele esteve ali com Paulo e Silas, durante aqueles poucos dias que eles estiveram em Filipos. E nós vimos aqui, todos esses relatos maravilhosos de conversão e de salvação naquela cidade. Famílias se convertendo, vidas se rendendo a Jesus Cristo, reconhecendo que só Ele é Senhor e só Ele é Salvador, e que só Ele pode abrir o caminho dos céus. Aquelas vidas se dobraram a Jesus Cristo naqueles dias que os servos do Senhor foram ali para pregar a santa palavra, a genuína palavra, para pregar as boas novas do Evangelho. E nesta noite nós estamos lendo a palavra do Senhor, e nós estamos pregando não a nossa palavra, mas é a mesma palavra que Paulo e Silas pregaram ali. Nós estamos aqui pregando nesta noite. E por isso o Senhor está presente.
Basta você dar uma resposta ao Senhor. Basta você fazer um gesto a Ele, dizendo: Senhor, eu creio no teu sacrifício naquela cruz do Calvário, e será salvo tu e a tua casa. Que nesta noite haja salvação neste lugar. Que corações se dobrem a Jesus Cristo nesta noite. Que venham a conhecer o seu Salvador. Que venham a conhecer aquele que morreu, aquele que entregou a sua vida na cruz do Calvário, tomando o nosso lugar. Era isto, para isto que Paulo e Silas ali estavam. E é para isto que a igreja do Senhor se reúne nesta noite, para pregar as boas novas do Evangelho, de salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Glorificado seja Deus. E assim nasceu, irmãos, nesses poucos dias, diz Atos 16, 12, que Paulo e Silas estiveram ali. Assim nasceu esta igreja de Filipos. Assim ali Deus constituiu um povo para ser chamado de teu povo. E nós sabemos que Paulo escreve esta carta da prisão, por volta do ano 61. Portanto, lembra? Ele esteve lá 9 anos antes, mais ou menos, durante a segunda viagem missionária que ele fez, por volta do ano 52. E agora no ano 61, 9 anos depois, Paulo está escrevendo esta carta aos filipenses. E ele está preso. E esta prisão, conforme o entendimento mais provável e aceito pela maioria dos estudiosos, foi aquela última prisão de Paulo em Roma, que é relatada ali em Atos 28. E nós sabemos muito bem o que estava para acontecer com o servo do Senhor logo depois desses momentos. Paulo não iria mais sair da prisão. Mas mesmo assim, irmãos, mesmo em meio a lutas, em meio a tribulações, Paulo, ele cita nesta carta, nesses 4 capítulos de Filipenses, direta ou indiretamente, ele fala sobre a alegria e a importância de nós vivermos cheios da alegria do Senhor. E nós já vemos aqui nesse relato de Atos 16 que Paulo não dependia das circunstâncias para viver desfrutando dessa alegria. Ele não precisava estar vivendo um momento agradável, ele não precisava estar vivendo um momento feliz, ele não precisava estar vivendo um momento em que tudo ia bem com ele, para que ele estivesse desfrutando desta alegria. E este é um dos grandes efeitos que a salvação de Cristo Jesus promove no coração daquele que o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. Paulo vivia a sua salvação. Ele não apenas pregava sobre ela, mas ele desfrutava daquilo que Cristo fez por ele na cruz do Calvário. E da mesma maneira como na prisão eles cantavam, oravam. Quantas vezes, irmãos, para nós orarmos, nós temos que ter um momento todo especial. Quantas vezes para orarmos, nós precisamos que as coisas, tudo coopere, prospere para que eu possa estar ali, porque basta um motivo, por menor que seja, para me impedir de orar. Mas Paulo estava ali orando na prisão. E Paulo também, enquanto escrevia esta carta, nós sabemos que ele era um homem de oração. Nós sabemos o quanto, as experiências que Paulo teve com o Senhor e quanto ele buscava o Senhor em oração. E por isso ele escrevia, porque ele era dirigido pelo Espírito Santo de Deus e escrevia o que se tornou textos sagrados da palavra do Senhor. Textos proferidos pela boca do Senhor, para a vida de Paulo, para que ele pudesse escrever. E embora ele estivesse ali preso, ele escreve, e ele começa dizendo: portanto, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Alegrai-vos no Senhor.
E nós sabemos, irmãos, que essa carta ela foi escrita, e pelas informações que ela contém, a igreja de Filipos ela estava vivendo um determinado cenário. Pelo que Paulo escreveu, logo no primeiro capítulo ali, nos versículos de 27 a 30, nós percebemos que a igreja de Filipos estava enfrentando perseguições. Eles estavam sofrendo pelo evangelho. Eles estavam sendo perseguidos por amor ao evangelho, por amor a Cristo. Esta igreja também, ela tinha conflitos dentro dela. E que colocava em risco o ministério de Filipos. E isso nós vemos pelo que está escrito também, a partir do capítulo 1, e até o versículo 18 do capítulo 2. A igreja tinha conflitos também. Onde há ser humano, há imperfeição. É natural. Não podemos nos conformar com eles, mas devemos estar preparados e saber lidar com isso, para que nós possamos caminhar como igreja, como povo de Cristo, unidos pelo cabeça, não pelo que eu penso, não pelo que você pensa, mas unidos pela cabeça, que é Cristo Jesus. Nós podemos ter, cada um aqui tem uma formação, cada um aqui tem uma origem, cada um tem um ponto de vista completamente diferente do outro. E não há nada de errado nisto, irmãos. Mas nós podemos ser um, quando nós estamos ligados a Cristo Jesus. Quando Ele é que nos governa, quando Ele é quem estabelece a nós, traz a nós a sua palavra, a sua lei, e nós nos submetemos a ela, a comunhão, porque o Senhor opera esta comunhão. E Paulo fala isto com os filipenses, ensina isso a eles também. E nós vemos aqui por este capítulo 3 que nós lemos nesta noite, que havia pressões de falsos ensinamentos. Haviam muitos falsos ensinamentos, muitas falsas doutrinas, querendo entrar na igreja e destruir a vida cristã, e fazer com que o povo de Deus se desviasse da verdade do evangelho, das boas novas do evangelho do Senhor Jesus. E é por isso que ele começa com essa advertência aqui, logo no capítulo, versículo 2, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Irmãos, se você for ler outros textos da palavra do Senhor, se você for ler Judas, se você for ler as cartas de Pedro, se você for ler as cartas de João, você vai ver sempre este assunto sendo trazido pelos homens de Deus, dizendo: povo de Deus, tenham prudência, examinem a palavra, tenham vida de oração, busquem o Senhor, porque entrarão lobos vorazes no meio de vós, que aqui neste caso Paulo denomina de cães. Irmãos, e por que é importante nós estarmos firmados na sã doutrina da palavra do Senhor? Por que é importante? Porque, irmãos, não se constrói uma casa com um alicerce forte se não for em cima da verdade. Não tem como você construir a sua vida em cima de falsos ensinamentos. Isto uma hora vai trazer decepção, isto uma hora vai trazer ruína, isto uma hora vai trazer tristeza, porque aquilo que é falso não subsiste, não prevalece. E por isso que é importante nós conhecermos a verdade, diz a palavra do Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus mesmo se assegurando disso, ele diz: eu sou a verdade. Então, irmãos, é isto que Paulo está dizendo aqui. Voltem-se para Cristo.
Não deem ouvidos para toda e qualquer conversa. Examinem na palavra. Sejam como aqueles irmãos lá de Bereia que tudo examinavam. Você está falando isso, Marcos? Deixa eu ver se está aqui. Não, não está aqui. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Não é isso que a palavra fala. Não é isso que a palavra mostra. Nós temos que construir a nossa vida sobre a palavra, irmãos. Porque assim cairão as chuvas e baterão os ventos, mas ela há de permanecer. E por isso é importante este alerta de Paulo: acautelai-vos dos cães. Irmãos, e nós sabemos o quanto é perigoso um cão, né? Um cão bravio. Você passa na porta de uma casa, está lá, cuidado com o pitbull. A gente até corta a volta, a gente se afasta do muro, ou até, se possível, a gente muda para o outro lado, não passa nem na frente daquela casa. Porque só de pensar desse cão sair, ele conseguir escapar daquela casa e nos atacar, é terrível só de pensar nisso. Mas tem também, e por isso nós precisamos nos cercar da palavra do Senhor. Porque esses ensinamentos, esses cães vorazes, se virem contra nós, e nós não estivermos revestidos, não estivermos firmados na palavra, nós não vamos resisti-los. Nós vamos sucumbir. E aqueles que não estão firmados na palavra são destroçados. Caem no engodo, caem no erro, caem no engano. E constrói a sua vida em cima do erro. E quando vem a decepção, o Senhor. Mas não é o Senhor. Nós temos que examinar as Escrituras. Nós temos que ler esta palavra, irmãos, todos os dias. Aqui mesmo nesta carta ele diz: tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, você pega a palavra e coloca nesse texto, porque o que além da palavra tem todos esses predicados que se encaixa perfeitamente, que se encaixa nessa tipificação que ele dá aqui. A palavra, irmãos, a palavra tem que estar acima de tudo na nossa vida, assim como a oração. Tem um servo de Deus, eu não lembro qual foi que disse, ele falou: se você quer ouvir Deus falar, leia a Bíblia. Você quer ouvir Deus falar audivelmente para você? Leia a Bíblia em voz alta. E você vai ouvir Deus falando com você e te ensinando. E ele diz lá no Salmo 32: instruir-te-ei e te ensinarei pelo caminho que deves andar. Não é na hora, irmão, que eu tenho que tomar uma decisão, que eu vou buscar na palavra e que eu vou buscar em oração. Não é na hora que vem o falso ensino, e aí eu fico todo: será que é? Será que não é? Mas, olha, parece que tem razão. Eu já estou com a minha guarda baixa. Eu já estou à mercê desse cão. Mas quando nós nos cercamos e nos revestimos da palavra do Senhor, nós resistimos à investida do inimigo. E permanecemos firmes na palavra. E nós temos, irmãos, o Salmo 23 diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E existe uma interpretação desse texto que compara a bondade e a misericórdia como dois cães. Também. Mas cães colocados pelo Senhor, pela sua palavra. Então, o que o salmista está querendo dizer ali é que, aonde eu vou, esses cães me acompanham, e me cercam, e me protegem. E os cães que o Senhor coloca ao nosso derredor, eles são muito mais poderosos. E eles têm poder para resistir toda investida do maligno contra as nossas vidas.
Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E se a bondade e a misericórdia de Deus não estiver ao nosso derredor, o que será de nós quando chega o engano, quando chega o erro? Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. E por quê? Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Se qualquer, bem que eu poderia confiar na carne, diz Paulo. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Irmãos, Paulo está querendo dizer o seguinte aqui: vocês vão ser assediados pelo inimigo, vocês vão ser atacados para que vocês se desviem da sã doutrina. Virão ideias e virão doutrinas falsas, diabólicas, de demônios. Mas vocês têm que entender que não são as obras da carne que vão prevalecer e que vão te fazer conquistar os céus. E eu, como um conhecedor profundo disso, é isso que Paulo está dizendo. Vocês querem ver? Olha aqui o meu currículo. E nós vemos aqui nesses versículos de 4 a 6 aqui, nós vemos um currículo de Paulo. De como era Paulo. Como Paulo tinha construído a sua vida e sobre o que ele tinha construído a sua vida. Até um determinado momento da sua vida. Ele fala aqui das maiores realizações. Circuncidado ao 8º dia. Ou seja, cumprido, a lei foi cumprida fielmente na minha vida. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Você olha para o currículo de Paulo e você fala, é admirável. É admirável. Irmãos, só que Paulo ele está combatendo aqui a falsa circuncisão, porque eles pregavam que isto era meio de se alcançar a salvação. E Paulo está querendo dizer aqui que isto é um falso conceito de salvação. Porque por meio das obras e por méritos próprios eu experimentei tudo isso. E sabe o que me ficou na boca? Um gosto amargo. Sabe o que todas estas minhas realizações aqui me trouxeram? Frustração. Porque em nada disto eu alcancei o que eu estava buscando. Nada disso me trouxe aquilo que a lei prometia que eu teria se eu a cumprisse. Como se eu fosse capaz de cumprir a lei. E Paulo então ele experimentou isso tudo, essa frustração na sua vida. E é isso que experimenta todo homem que coloca nas coisas deste mundo a sua vida. Nós sabemos, irmãos, que aqueles que buscam o dinheiro, sabemos que ele nunca vai alcançar o que ele está buscando. Nós estamos cansados de saber disso. Nós precisamos começar a agir conforme o entendimento que nós já temos. Nós precisamos verdadeiramente viver aquilo que nós temos aprendido. Nada destas coisas deste mundo vai nos trazer aquilo que só Cristo pode nos trazer. Tudo
tudo isso que Paulo tinha, e todos esses méritos que ele alcançou, eu penso que quando ele escreveu Romanos 7, 23, 24, ele estava pensando nisso também. Ele diz assim: mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Todas essas realizações de Paulo, eu tenho certeza que trouxe essa frustração aqui, e esta interrogação, em que ele se julga um homem desventurado, enquanto ele confiou nas suas realizações, na sua própria capacidade, na força do seu braço. Eu tenho certeza que Paulo, quando ele falou essas palavras, ele estava tendo em mente tudo aquilo que ele tinha feito. E ele diz: tudo isso, sabe o que me trouxe? Desventurança. Tem outra versão que ele diz: miserável. A única coisa que isso tudo me trouxe foi ver quão miserável eu sou, mas nenhum momento isso me mostrou como eu venceria essa minha miserabilidade, como eu sairia desta situação. Era um labirinto, vivia num labirinto, sem saída, sem resposta, sem solução. E não tem também, irmãos, como não trazer nisso que Paulo está dizendo aqui, aquela parábola do rico insensato. É um caso o currículo desse homem é semelhante ao de Paulo. Tudo o que ele fez deu certo. Ele falou, ele pensou, ele planejou e ele executou tudo o que ele queria fazer. Ele falou: eu vou plantar mais, eu vou construir mais celeiros, e eu vou colher tudo que eu plantar, e depois eu vou dizer para minha alma: come, bebe e regala-te. E ele fez tudo o que ele queria fazer, tudo o que ele queria conquistar, ele conquistou. Mas o que isso trouxe para este rico insensato? A pergunta de Jesus: tolo, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? O que adiantou? De que vale conquistar neste mundo, viver para as coisas deste mundo, viver agarrados e pregados às coisas deste mundo? Louco, hoje te pedirão a tua alma. É loucura, irmãos. E Paulo viveu esta loucura, e ele está querendo dizer aqui: meus irmãos de Filipos, não caiam nisto, não enveredem por estas veredas tortuosas de engano e de falsidade, que vocês vão conquistar alguma coisa com os seus méritos. Isso vai levar vocês à ruína, vai levar vocês à destruição, porque vocês vão estar construindo sobre a mentira, e só se constrói sobre a verdade, e a verdade é uma só: a palavra do Senhor. Paulo passou por tudo isso. Mas depois ele diz: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Aqui, irmãos, a palavra refúgio, perda, tem mesmo o sentido, a sua origem de estrume, de esterco mesmo. É isto que Paulo estava dizendo aqui. Tudo isto que eu construí, tudo isto, todo o meu currículo, todas as minhas realizações, que só me trouxeram vergonha, desventurança. Paulo, ele diz em 1 Coríntios 15, 9, ele diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E Paulo falou isso porque ele se julgava também o menor dos apóstolos, porque ele foi perseguidor da igreja de Cristo Jesus.
Ali em 1 Coríntios 15, 9, ele diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Veja que isto trouxe a Paulo só vergonha, só decepção. Mas agora ele está dizendo aqui, neste versículo 8, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Irmãos, naquele momento em que Paulo encontrou com Cristo na estrada para Damasco, aquela luz brilhou ali, e Jesus falou com ele. Aquilo foi um momento transformador na vida de Paulo. Nós temos provas disso na palavra do Senhor. E nós não temos dúvida de que, porque Paulo passou a considerar todas as suas realizações e todo o seu currículo como esterco, porque ele teve a revelação de Cristo Jesus na sua vida. Perceba que não foi algo que ele trocou isso por aquilo porque ele julgou melhor, mais importante, mas porque aquilo que ele viu e a revelação que ele teve era irresistível para ele. Você lembra aquele programa que antigamente tinha, em que eles colocavam a pessoa numa cabine lá e falavam assim: ô Márcio, você troca esse óculos por um clipe? E a pessoa falava sim, a gente falava não faz isso, né? E o cidadão falava sim. Paulo aqui, aquilo que ele tinha, suas realizações, era um carrão, vamos dizer assim. Pensa num carrão último tipo aí, um carrão do ano, última geração, gestão eletrônica. Era isso que ele tinha na mão. Mas quando ele viu a sublimidade de Cristo, irmãos, aquilo virou uma bicicleta, uma carroça. Foi olhar para Cristo, ver a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, que fez Paulo olhar para aquilo e dizer: gente, como eu posso ficar preso a estas coisas, quando me é revelado algo tão grandioso para mim? E isso representa, sabe o que, irmãos? Salvação. Salvação. Paulo está falando aqui daquilo que ele recebeu em Cristo Jesus, da sua salvação, porque ele continua dizendo: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Sabe que esse versículo está falando justificação. Este versículo 9 aqui está falando de nós sermos feitos justos, não porque há em nós algum bem, não porque há em nós atos de justiça, dignos de nos justificar e nos trazer aquilo que só Cristo Jesus pode nos trazer. É isto que ele está dizendo aqui. E a palavra do Senhor, ela nos ensina que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Aquilo que nós temos de melhor são como trapos de imundícia, mas aqui ele vê que ele foi justificado em Cristo Jesus, mediante a fé em Cristo. E a justiça que procede de Deus foi lançada sobre a vida dele. Não algo que nasceu de si mesmo, daquilo que ele fez, daquilo que ele conquistou, mas aquilo que Cristo Jesus fez por ele na cruz do Calvário. Paulo está falando de salvação aqui, e está falando com entusiasmo, alegria. E ele diz: eu considerei tudo como perda, irmãos. Isso tudo é refúgio, isso tudo é esterco, isso tudo é estrume. O que é isto diante da sublimidade de Cristo Jesus? Você, irmão, você vive dia a dia a sua salvação? Você se alegra por ela?
Você tem consciência, você tem buscado a Deus para que o Espírito Santo de Deus abra o seu entendimento e você possa entender o que você é em Cristo Jesus. É por isso que muitas vezes nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos, gente, mas por que tanta alegria de Paulo? Irmãos, quão distantes nós estamos disso? Ou quão próximos nós estamos disso, irmãos? Cabe cada um de nós fazermos este exame. Se isto não alegra o meu coração, se isto não me enche de entusiasmo, se eu ainda nem sei ao certo o que isto significa para mim, tem algo errado, irmãos. Tem algo que precisa ser revelado, tem algo que precisa ser mudado. Eu me empolgo com um jogo de futebol. Opa! Tá quase na hora. Ou um evento que vai ter, eu não vejo a hora. Fico marcando no calendário os dias que faltam. Uma viagem. Nós temos esse entusiasmo pela salvação que nós temos em Cristo Jesus, que nós recebemos nele. Será que essa falta de entusiasmo talvez não seja motivo que nós não consigamos entusiasmar a outros a conhecer a Cristo? Quando eu falo da salvação que tem em Cristo Jesus, como eu me refiro a ela? O que eu expresso? O que eu transmito? O que eu vivo? Paulo vivia, irmãos. Ele não ficou só naquela experiência de Damasco, não, mas ele desenvolvia a sua salvação, desfrutando dela a cada dia, e procurando ser aquele homem espiritual que vive em espírito, e que busca as coisas que são do alto, procurando entender cada dia mais, o que Cristo fez por ele. Por isso o entusiasmo de Paulo. Por isso a alegria de Paulo, independente das circunstâncias que ele viviam, independente do momento em que ele estava, se ele estava com um bico de papagaio, se ele estava com a unha encravada, se estavam dando chute na canela dele, Paulo desfrutava da sua salvação, desfrutava desta alegria que ele tanto fala, e que ele vivia. E que nós precisamos buscar isso, irmãos, na nossa vida. Nós precisamos buscar isto, buscar e desejar estas coisas na nossa vida. Quantas coisas, irmãos, nós dedicamos tempo. Uma celeuma, uma discussão, né? Tem até um ditado, olha, eu pago um boi para não entrar numa discussão, mas eu pago uma boiada para não sair dela. Olha o valor que as pessoas dão por aquilo que é nada. E nós temos esse tão grande tesouro na nossa vida. E o que nós fazemos dele? Como nós lidamos com ele? Nós investimos nisso. Nós nos consagramos por isso. Valorizando aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Olha só um ensinamento que nós temos aqui no Catecismo Maior de Westminster, sobre o que é a fé justificadora, que Paulo se refere aqui. Ela diz assim: a fé justificadora é a que salva. É operada pelo Espírito e pela palavra de Deus no coração do pecador, o qual, sendo por eles convencido do seu pecado, da sua miséria e da sua incapacidade, e das demais criaturas para o restaurar desse estado, não somente aceita a verdade da promessa do Evangelho, como também recebe e confia em Cristo e na sua justiça, que lhes são oferecidos no Evangelho para o perdão dos pecados e para que a sua pessoa seja aceita e reputada justa diante de Deus para a salvação. Desenvolvei a vossa salvação. No versículo 10 ele diz assim: para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte,
Paulo está falando aqui de santificação. Olha só, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Santificação, irmãos, faz parte da salvação. Nós sabemos que é um processo que não vai terminar aqui neste mundo. É assim que Paulo termina o texto, né, que nós lemos aqui. Não julgo que tenha alcançado a perfeição, mas é algo que deve sim estar em processo, em desenvolvimento na vida do cristão, buscando as virtudes que são do alto, de maneira, irmãos, que cada vez menos nós tenhamos o domínio do pecado sobre nós, e cada vez menos nós estejamos sendo afetados e dominados pelas trevas, e cada vez mais estejamos nos aproximando da luz, e cada vez mais caminhando em direção à nossa santificação e à nossa perfeição. Nós devemos estar mais próximos da perfeição hoje do que nós estávamos ontem. E nós devemos estar mais próximos da perfeição amanhã do que nós estávamos hoje. Caminhando e entendendo o que Cristo Jesus fez por nós e só Ele poderia fazer. E a única coisa que Ele espera de nós é que nós recebamos pela fé, que não vem de vós, mas é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Por isso que Jesus, quando Ele terminou o seu sacrifício, Ele terminou ali a sua obra na cruz do Calvário, Ele disse: está tudo consumado. Tudo que precisa para que o homem seja salvo, eu realizei. Nós só precisamos receber pela fé. E se você ainda não recebeu, esta é a noite. Não deixe para amanhã. Tome hoje essa decisão de poder desfrutar do poder redentor de Cristo na sua vida, libertador, purificador, santificador dos seus pecados. Não resista ao Espírito Santo de Deus que fala com você nesta noite, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, glorificação. Porque aqueles que forem glorificados irão ressuscitar com Cristo naquele último dia. E aí nós seremos todos como Ele é, transformados à sua imagem e à sua semelhança. É isto que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Irmãos, esta tão grande salvação me faz lembrar daquela parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola que estão ali em Mateus 13, 44 e 45. E ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Paulo considerou tudo como refúgio, tudo como esterco. Aqui esta parábola diz que o homem que encontra este tesouro, ele vai e vende tudo que ele tem, para que ele possa adquirir aquele tesouro que ele encontrou. E o versículo seguinte desse capítulo de Mateus diz: o reino dos céus é também a um que negocia e procura boas pérolas. E quando ele encontra, ele as negocia. Está buscando ansiosamente. E quando ele encontra, fala: oh, isso é joia pura. Isso é precioso. Isso é valioso demais. Era assim que Paulo olhava para a sua salvação. E é por isso que ele escreveu estas palavras que ele escreveu. Irmãos, quando nós estamos na luz, nós queremos
mais a luz. E a palavra do Senhor diz em João 3, 19, 21, diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Desenvolver a nossa salvação, irmãos, e desfrutar dessa salvação, é andar na luz a cada dia, e buscar cada dia mais se aproximar desta luz, que veio ao mundo, mas o mundo, porque as suas obras eram más, se afastaram dela, odiaram. Mas aqueles que se achegam da luz, pratica a verdade, vive e constrói a sua vida sobre a verdade, a fim que suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus. Edifique a sua vida sobre a verdade, meu amigo. Edifique a sua casa sobre a verdade, e ela não vai ruir quando cair a chuva e quando bater os ventos. E caminhe como este trecho final do texto que nós lemos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prêmio da soberana vocação. Esta vocação é soberana, irmãos. Foi Deus quem nos vocacionou para ela. Foi Deus quem abriu as portas dos céus, para que nós tivéssemos esta tão grande salvação. Caminhemos desta maneira, até o dia em que nós nos encontrarmos com Cristo, ou até o dia em que Ele vier nos encontrar, para que nós possamos viver e desfrutar. Isto é antegozar os céus, irmãos. Isto é antegozar os céus. É nós desfrutarmos de tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário, e nós já desfrutarmos aqui, caminhando desta maneira, vivendo, consagrando todo o nosso ser ao Senhor, consagrando a nossa vida a Ele. O Senhor não está falando para você deixar o teu trabalho, para você deixar a tua família, não. Ele está falando para você viver, aonde você estiver, na tua casa, no teu trabalho, na tua família, você viver para Ele, consagrando tudo a Ele, que nada poupou para salvar você, para salvar a mim. Amém? Eu chamo a equipe do louvor, vamos cantar um hino. Vamos cantar aquele hino, quão maravilhoso és, que nós cantamos. Vamos ficar em pé, irmãos. Se você quiser estar orando, se você quiser estar buscando o Senhor, pedindo que Deus faça esta obra no teu coração, que Deus traga entusiasmo pela vida cristã. Se você quer viver numa intimidade maior com o Senhor, se você quer buscar mais o Senhor, se você quer ler mais a palavra, fale em oração, o Senhor vai te ouvir. Amém? Vamos cantar. Aleluias. Oh, bendito seja o teu nome, Jesus. Abra sua boca e fale ao Senhor, meu irmão.
Ore a Deus agora. O mistério de tua Há muito a ser feito das nossas vidas, há muito a ser transformado. Cristo em ti se revelou. Por isso busque o Senhor nesta hora. Esse nome é. Derrame a sua vida diante dele enquanto a equipe do louvor está cantando. Abra o seu coração para ele. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é.
igreja do Senhor esteja orando, toda a igreja do Senhor esteja buscando o Senhor agora. Este é o momento de decisão, este é o momento em que o Espírito Santo de Deus está operando neste lugar salvação, está operando libertação. O Senhor está operando restauração nesta noite, para a glória do teu nome. Oh Cristo, opera, Senhor, a tua graça salvadora, opera a tua graça redentora, Senhor. Sopra sobre esses vales secos, Senhor. Sopra, Senhor, sobre esses ossos secos, ó Pai. Ó Cristo Jesus, derrama da tua chuva, Senhor, sobre este solo árido, Senhor, exausto e cansado, Pai. Oh Cristo Jesus, alcança agora, Senhor, este coração, ó Pai. Alcança agora esta vida, Senhor. Oh Pai, salva, Senhor. Tu és aquele que salva, que cura e que santifica. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Se você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo nesta noite, se você quer fazer como aquele carcereiro de Filipos, crer no Senhor Jesus para que seja salvo, você e a sua casa, se você confia no poder da salvação, da ressurreição de Cristo Jesus, mas você ainda não recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, levante a sua mão nesta noite, que o pastor Quintanilha estará orando por você. Se você quer entregar a sua vida a Cristo nesta noite, se você quer desfrutar do poder da salvação, do poder da ressurreição, levante a sua mão nesta noite, e o pastor Quintanilha estará orando pela sua vida, no nome de Jesus Cristo. Aleluias. Bendito seja o teu nome, Pai. Senhor, nós te louvamos, Jesus. Nós te glorificamos, ó Pai. Nós cremos que o Senhor tem operado nesta noite, Senhor. Ó Pai, nós cremos que o Senhor tem agido e o Senhor continuará operando, Pai, a tua tão grande salvação. E o Senhor continuará, ó Deus, edificando o teu povo até aquele dia final, Pai. Esta é a nossa confiança, esta é a nossa esperança, esta é a certeza, a convicção que temos no nosso coração, Pai. Porque como disse Davi, Pai, Tu és a porção da herança do Teu povo, Tu és a nossa porção da nossa herança, Pai. Não temos outro nome pelo qual havemos de ser salvos, ó Pai. E por isso nós Te glorificamos nesta noite, Pai. No nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações sejam sobre toda a igreja de Deus. E o povo do Senhor diga amém. Amém. Deus abençoe. Uma semana cheia da graça e da presença do Senhor. Amém.